Olá! Hoje a gente vai analisar um tema bem central para o setor portuário brasileiro, que é o projeto de lei 733. Isso aí. Nossa conversa vai se basear num artigo, um artigo bem interessante do Jornal Portuário, que é assinado pelo Dr. Marcílio Santos. Ele é advogado, né, especialista em portos, logística. Exato. Um especialista na área. E o texto dele levanta pontos importantes, assim, preocupações sobre o futuro do trabalho e também da segurança nas operações ali dos portos. Vamos, então, entender melhor isso. Com certeza. Olha, o ponto principal da discussão, pelo que o artigo apresenta, é o papel do órgão gestor de mão de obra, o famoso OGM, né? Ah, sim, o OGM. E esse PL 733, que basicamente propõe mudanças nas relações de trabalho ali no setor, poderia, pelo menos na visão do autor do artigo, modificar bastante a função desse órgão. E aí, por consequência, as relações de trabalho como um todo, né? Exatamente. Mexeria em toda a dinâmica laboral nos portos. O artigo detalha um pouco essas funções que o OGMO tem hoje, não é? Você pode dar uma geral pra gente do que o autor destaca? Claro, claro. O Dr. Marcílio, ele ressalta que o OGMO, pela lei atual, né, tem um papel bem amplo. Uhum. Ele não só gerencia o cadastro, a escalação dos trabalhadores portuários avulsos, os TPAs. Os TPAs, isso. Mas ele também é responsável por promover treinamentos, sabe? Inclusive os de segurança, que são essenciais. E fiscalizar as condições de trabalho? Ah, então ele fiscaliza também. Fiscaliza. E tem mais, ele atua na mediação para garantir que os acordos salariais sejam cumpridos. Entendi. Então, essa combinação de funções, né, administrativa, de capacitação, de fiscalização, é um ponto bem central na análise que ele faz. Faz sentido. E o artigo também diferencia, né, o trabalhador avulso, o TPA que você mencionou, daquele que tem carteira assinada, o vínculo formal. Como é que o PL 733 afetaria essas duas categorias, segundo a análise do Dr. Marcílio? Exato. Ele faz essa distinção. O TPA, o avulso, geralmente ganha por produtividade, né? É chamado conforme a necessidade da operação. Certo. Já o trabalhador com vínculo, bom, ele tem um contrato mais tradicional, salário fixo, horário definido. Tá. O argumento central do artigo é que, se o ógimo for desestruturado, isso não vai fragilizar só os TPAs, entende? Teria um efeito meio que em cascata. Acabaria enfraquecendo o poder de negociação e talvez os ganhos de todos os trabalhadores do porto. Ah, de todos mesmo, não só dos avulsos. Isso, a tese do artigo é que impactaria a todos. E aí, segundo o texto, isso poderia levar a uma queda no poder de compra geral. Isso impactaria a economia local, imagino. Exatamente, afetando as cidades portuárias como um todo. É um efeito que vai além do porto. E a análise vai mais fundo, né? Ela conecta essa questão econômica com a segurança no trabalho. Como é isso? Sim, esse é um ponto bem crucial que o artigo levanta. O ógmo é visto ali como uma peça-chave na prevenção de acidentes. Como assim? Bom, garantindo que os treinamentos obrigatórios aconteçam, que as normas de segurança sejam de fato seguidas, né? Entendi. A fiscalização que você mencionou. Isso. E o alerta do autor é que se essa estrutura do ógmo enfraquecer, bom, poderia haver um relaxamento nessas práticas. E aí, mais acidentes? É a preocupação levantada. Um possível aumento nos índices de acidentes de trabalho. Então a gente está falando de uma precarização em duas frentes, né? Salarial e de segurança física mesmo. Nossa, bem sério. O texto também fala da questão da exclusividade, né? A contratação exclusiva dos TPAs para algumas atividades que está na Lei dos Portos atual, a 12.815. Qual é o argumento ali para manter isso? Olha, o argumento que o Dr. Marcílio apresenta é que essa exclusividade ela dá uma segurança jurídica, sabe? E uma estabilidade para uma categoria de profissionais que muitas vezes tem décadas de experiência ali no porto. Uhum. A gente conhece muito, né? Exatamente. E a análise sugere que tirar essa proteção poderia levar à perda de postos de trabalho qualificados, desemprego e talvez um desequilíbrio social bem grande nas comunidades que vivem em torno dos portos. Entendo. E tem outro ponto que o artigo bate bastante na tecla, que é a falta de diálogo, né? Correto. O texto critica o que o autor percebe como uma falta de participação real dos trabalhadores e de outros grupos interessados também na hora de discutir esse PL 733. E isso levanta uma questão importante, né, que está presente ali na análise. Como é que a gente garante que mudanças na lei, que afetam a vida de tanta gente assim, sejam feitas de forma equilibrada? Ponderando os lados, né? O econômico e o trabalhista. Exatamente.
sem privilegiar só um lado em detrimento do outro, especialmente dos direitos de quem trabalha ali. Considerando tudo isso que a gente conversou, o que o autor propõe no final? Qual é a mensagem do artigo? Bom, a conclusão do Dr. Marcílio é, na verdade, um alerta e também um chamado para que o pessoal se mobilize. Mobilização. Ele argumenta que o PL 733, do jeito que está, representa um risco real para a dignidade do trabalho no porto, que poderia ser um retrocesso histórico para as conquistas da categoria. Entendi. Por isso, o texto meio que conclama a união, sabe? Entre os trabalhadores avulsos e os com vínculo, e também da comunidade local em volta. Para pressionar por mudanças no projeto. Para pressionar por um debate mais inclusivo lá no Legislativo, para garantir que as preocupações deles sejam ouvidas, sejam consideradas no processo. A solidariedade entre os diferentes grupos é vista como chave ali. Então, para a gente resumir a análise do Dr. Marcílio Santos, publicada lá no Jornal Portuário, o PL 733 acende um alerta. Alerta para riscos de precarização do trabalho, dos salários, talvez aumente de acidentes. Isso. E destaca uma necessidade que ele vê como urgente de mais diálogo, mais participação dos trabalhadores nesse processo todo. Exatamente isso. Fica, acho, a reflexão sobre esse equilíbrio delicado, né? De um lado, a busca por modernização, por eficiência nos portos, que são estratégicos para o país. Sim, fundamental. E do outro lado, a necessidade indispensável de proteger direitos trabalhistas, proteger a segurança, a estabilidade social. Porque as decisões não afetam só o porto, né? De forma alguma. Os impactos vão muito além dos portões, afetam comunidades inteiras. É um debate que, sem dúvida, merece um acompanhamento bem atento e contínuo de todo mundo.